Era uma manhã de quinta-feira, e o aroma de café fresco preenchia a casa, proporcionando uma sensação de familiaridade em meio à crescente tensão que pairava no ar. Entrei na cozinha e vi minha mãe, Maria, de costas para mim, cortando frutas com uma força excessiva, como se estivesse tentando extravasar toda a frustração acumulada. O som do facão batendo na tábua de cortar era o único ruído no ambiente, um ritmo monótono que reforçava a tensão de semanas sem fim. "Bom dia", murmurei, pegando uma xícara de café para me acalmar. Ela respondeu com um resmungo, uma resposta curta e distante, como sempre nos últimos meses. Desde que eu havia voltado para casa 3 meses antes, após o fechamento inesperado da empresa onde trabalhava, a comunicação entre nós tinha se tornado quase inexistente. Cada palavra trocada era um campo minado, onde qualquer comentário poderia gerar uma explosão de ressentimentos. Tentei iniciar uma conversa. "O papai já saiu para o trabalho?" Perguntei com a esperança de quebrar o silêncio constrangedor. Ela respondeu com um simples "sim", sem me olhar, como se suas palavras fossem destinadas mais ao ar do que a mim. "Alguém tem que trabalhar para sustentar essa casa", ela completou, com um tom sarcástico que reservava exclusivamente para mim. Aquelas palavras me atingiram como um golpe, mas eu as ignorei. Respirei fundo, tentando manter a calma. O que minha mãe não sabia, e o que eu havia decidido nunca contar, era que durante as noites, quando todos estavam dormindo, eu permanecia acordado até altas horas revisando as finanças da pequena loja de ferragens da família, que estava à beira da falência há 1 ano. Enquanto ela se concentrava em suas críticas diárias, eu me dedicava a tentar salvar o que restava do negócio. Sem que ela soubesse, fui eu quem renegociou os empréstimos, modernizou o sistema de inventário e até contatei novos fornecedores mais baratos para tentar aliviar a situação financeira da empresa. Isso era algo que ela jamais imaginaria, pois para ela eu era apenas um peso morto que estava aproveitando da boa vontade dos outros. Aquela noite, o jantar foi especialmente tenso. Meu pai, Gabriel, um homem que sempre optou pela paz ao invés de confrontar, estava sentado à mesa, comendo em silêncio, tentando evitar o conflito. Minha mãe, por outro lado, não parava de reclamar, soltando críticas sobre pessoas que não faziam nada para contribuir e sobre as cargas familiares que ela sentia ser obrigada a carregar. A tensão estourou quando terminei de comer e deixei meu prato no fregadeiro. Ela, sem qualquer pudor, levantou a voz. "Vai deixar isso aí? Vai esperar que sua mãe lave tudo, como sempre?" Eu ia levantar para lavar a louça, como sempre fiz, mas ela me interrompeu, já aumentando o tom. "Escusas! Sempre com as mesmas desculpas. Já tem 30 anos e continua vivendo como um adolescente, sem emprego, sem responsabilidades." Respirei fundo novamente. Estava cansado. Cansado de ser tratado como se eu fosse um estorvo, um fardo. "Mãe, você sabe que estou procurando trabalho. A situação está difícil para todos nós, mas estou fazendo o possível", tentei argumentar. Mas ela não quis ouvir. "Só você acha que pode vir aqui, comer nossa comida, usar nossa eletricidade, tudo de graça, enquanto não faz nada o dia inteiro." Ela continuou, sem parar, com palavras cada vez mais duras. Naquele momento não consegui mais me conter. Queria lhe contar sobre as noites que passei acordado, verificando as contas, renegociando dívidas e tentando salvar a loja, mas ela não me deu espaço. O que eu ouvi foi: "Você é um parasita, só vem aqui para se aproveitar de nós." Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu olhei para o meu pai, esperando que ele dissesse algo, que me defendesse, que ao menos moderasse a situação. Mas ele, como sempre, não fez nada. Apenas abaixou os olhos e continuou olhando para seu prato vazio. "Mãe, por favor, eu estou tentando", implorei, mas ela não me ouviu. "Se você tiver um pouco de dignidade, deveria sair dessa casa e nos deixar em paz." O que ela disse a seguir foi o estopim. Senti algo quebrar dentro de mim, como se todo o esforço que fiz para ajudar a família, todo o sacrifício silencioso que fiz por semanas, tivesse sido em vão. A dor que eu sentia não era apenas emocional, mas física, como se a culpa e o ressentimento tivessem se tornado um peso insuportável. Lembrei das noites sem dormir, do estresse constante com as finanças, das conversas tensas com os bancos, das promessas feitas a fornecedores e dos sacrifícios feitos para tentar manter tudo funcionando. Pensei nas várias ofertas de trabalho que recusei em outras cidades, por conta do meu compromisso com a família, por querer estar perto deles, por tentar ser o apoio que minha mãe e meu pai nunca souberam reconhecer. Fui até meu quarto, silenciosamente, e comecei a arrumar minha mala. Cada peça de roupa que eu colocava na bagagem representava não apenas uma despedida física, mas emocional também. Ouvi minha mãe ainda gritar lá embaixo, sua voz cheia de raiva.
e a de meu pai tentando acalmá-la, mas sempre com aquele tom fraco e sem força. Não consegui mais ficar ali. Não podia mais ouvir aquelas palavras, aquelas acusações sem fundamento. Quando desci com a mala, vi meu pai parado na escada. Ele me olhou com tristeza, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Filho, não precisa ir. Sua mãe está nervosa, mas ela vai se acalmar, disse ele, tentando me convencer a ficar, mas a sua voz estava fraca, e eu sabia que ele não acreditava realmente no que dizia. Minha decisão estava tomada. Sem dizer uma palavra, passei por ele e saí pela porta. O peso que carregava nos ombros parecia ter diminuído um pouco, mas a dor no coração era mais profunda do que eu poderia expressar. Ao dar o último passo para fora de casa, percebi que o maior peso que eu carregava não era a maldade dos outros, mas a minha incapacidade de ser visto como alguém que tentava, sem sucesso, ajudar. O olhar que lancei nos olhos do meu pai foi profundo e carregado de anos de frustração. Ele, que nunca foi capaz de me defender, sempre preferiu a paz temporária à confrontação necessária, que evitava a todo custo. Era um homem que dependia de mim muito mais do que jamais admitiria. Adeus, pai. Essas foram as únicas palavras que eu consegui dizer antes de sair pela porta sem olhar para trás. Aquele pequeno apartamento que aluguei não era nada mais do que um estúdio simples, com uma cozinha minúscula e um banheiro que mais parecia um armário. Mas ao contrário da casa onde cresci, aquele era o meu espaço, meu próprio canto, pago com os frutos de anos de esforço e economia. Curiosamente, esses mesmos esforços haviam sido poupados justamente por eu não ter investido o que tinha guardado no negócio da família quando meu pai me pediu isso, 1 ano atrás. O destino, com sua ironia peculiar, me fez tomar outra decisão, e ao final, esse foi o meu único recurso. Nos primeiros dias, me peguei conferindo o telefone a cada momento, esperando uma mensagem ou um telefonema. Nenhuma palavra dos meus pais. Nenhuma mensagem perguntando se eu estava bem. O silêncio se tornou uma confirmação dolorosa do que eu sempre soubera, mas nunca tivera coragem de admitir em voz alta. Para minha mãe, eu era uma carga, um fardo. Para meu pai, eu era apenas mais um recurso descartável, algo que poderia ser dispensado quando não fosse mais útil. Foi numa sexta-feira à noite, enquanto a solidão me envolvia, que lembrei de algo importante. O principal empréstimo do negócio da família estava para vencer em 2 semanas. Normalmente, eu agendava uma reunião com o gerente do banco, um velho amigo de universidade, para renegociar os termos. Meu pai nem sequer sabia dessas reuniões. Para ele, era um milagre que o banco sempre renovasse os prazos enquanto outros negócios fechavam as portas. Peguei meu laptop e comecei a revisar os documentos. A pequena ferreteria Herramientas Gabriel estava com as finanças comprometidas há mais de 3 anos. Meu pai, embora fosse um excelente vendedor, se mostrava um administrador desastroso. Ele acumulava dívidas e, ao invés de solucioná-las, usava novos empréstimos para pagar as dívidas anteriores. Foi minha intervenção silenciosa que manteve o negócio de pé. A carta de renovação do empréstimo estava ali, à minha frente, pronta para ser enviada. Era só imprimir, assinar como consultor autorizado, um título que eu inventara, e que o banco aceitava sem questionar, graças ao meu amigo, e enviar. Foi então que meu telefone vibrou. Era uma mensagem da minha prima Lucia. Seus pais estão dizendo que você foi embora porque conseguiu um trabalho em outra cidade. É verdade? Você está bem? Era típico de minha mãe criar uma história para se sair bem diante da família. A verdade era outra, mais difícil de engolir. Ela me havia mandado embora por não suportar mais me ver sem fazer nada, enquanto eu, em segredo, salvava o negócio familiar. Olhando para a carta de renovação mais uma vez, um pensamento sombrio passou pela minha mente. E se desta vez eu não a enviasse? Durante anos fui o suporte invisível da minha família. Quando terminei a faculdade com honras em administração de empresas, minha mãe apenas comentou que aquilo era o mínimo que se esperava, dado o investimento que ela e meu pai haviam feito em minha educação. Quando consegui meu primeiro emprego significativo, ela sugeriu, sem disfarçar, que talvez eu tivesse conhecido alguém influente para conseguir aquilo. Cada vitória minha parecia ser minimizada, cada esforço meu desprezado. Enquanto isso, sempre que podia, transferia dinheiro da minha conta pessoal para cobrir as lacunas financeiras que meu pai não conseguia ver. Eu negociava com os fornecedores, me fazendo passar por ele, para conseguir preços melhores e condições mais favoráveis. Revisava os livros contábeis, embora minha mãe, com seu título de contadora, um título que nunca utilizou profissionalmente, fizesse questão de negligenciar essa responsabilidade. A carta permanecia sobre a minha mesa, olhando-me como um julgamento silencioso. Se você tivesse um pouco de dignidade, deveria sair daqui.
As palavras de minha mãe reverberavam em minha mente. Dignidade. Aquela palavra que ela usava como uma faca afiada, mas cujo significado real parecia estar completamente fora de seu alcance. Fechei o laptop e a carta ficou sem ser enviada. Os dias passaram lentamente. Me concentrei em buscar emprego, consciente de que meus recursos não seriam eternos. Consegui algumas entrevistas, sendo uma delas promissora para uma consultoria que reconhecia o valor da minha experiência. Cada noite, antes de dormir, me perguntava se deveria avisar sobre o empréstimo ou se deveria simplesmente esperar mais um dia. Cada manhã, antes de sair para as entrevistas, lembrava-me do olhar impotente de meu pai, enquanto minha mãe me agredia verbalmente, e decidi adiar mais uma vez a conversa. Exatamente 2 semanas após a minha partida, o telefone tocou. O som agudo do toque foi como uma confirmação do inevitável. A mensagem de voz era de meu pai, sua voz trêmula, pedindo para que eu voltasse para casa. Algo havia acontecido com o negócio, e eles estavam novamente em apuros. O tom de desespero em sua voz era claro, mas no fundo, sabia que ele não era capaz de pedir ajuda diretamente. Ele jamais admitiria que precisava de mim. Era mais fácil para ele se resignar. Mais fácil para ele se perder na rotina e nos erros do passado. No entanto, algo em mim se quebrava a cada tentativa deles de manter a fachada de que tudo estava bem. Eu havia feito tudo o que pude, mais do que qualquer um sabia, e não podia mais carregar o peso de uma responsabilidade que nunca deveria ter sido minha. Decidi naquele instante que não voltaria, não mais. O nome do meu pai apareceu na tela do celular. Permiti que o telefone tocasse 3 vezes antes de atender. Olá, filho. Sua voz soava tensa, quase irreconhecível, como se o peso de tudo que ele tinha acumulado finalmente estivesse se manifestando. Preciso falar com você. É sobre o negócio. O silêncio que se seguiu foi profundo e doloroso. Eu sabia o que estava prestes a ouvir, mas ainda assim, aquela pausa me fez sentir uma angústia que eu já conhecia bem. O banco ligou esta manhã. Ele continuou, a voz quase quebrando. O principal empréstimo não foi renovado. Dizem que ele venceu há 3 dias e que nunca receberam a solicitação de renovação. Aquelas palavras caíram pesadas como pedras em meu peito. Um silêncio imenso se instalou. Eu não sabia o que dizer, mas também sabia que aquilo era esperado. O desastre se desenhava há muito tempo. Nos deram 1 semana para pagar o valor completo, ou vamos perder o ponto comercial, disse ele, já sem forças para esconder a derrota em sua voz. Aquelas palavras ecoaram no meu cérebro, mas, por dentro, eu já estava em outro lugar. A raiva foi subindo lentamente. Eu não entendo o que aconteceu, ele murmurou, tentando justificar o injustificável. Cada ano ele se renovava automaticamente, ele completou, a voz quase inaudível. Nada se renova automaticamente, papai, eu disse, finalmente encontrando palavras. Eu sei, mas sempre dava um jeito. Aquele sempre me cortou. Como se tudo tivesse sido sempre resolvido sem eu saber, sem eu ser chamado para as decisões. Como se ele tivesse se poupado da responsabilidade de encarar os problemas reais da empresa, jogando o fardo nas minhas costas sem ao menos me pedir. Você sempre arrumava, papai. Sempre fui eu. Fui incapaz de me segurar e terminei sua frase. O silêncio tomou conta novamente, denso e opressor. Ele respirou fundo como se preparasse uma confissão. Eu sabia que você ajudava com as contas. Ele começou, a voz trêmula. Não sabia sobre o empréstimo, mas percebia que você revisava os livros. Ele fez uma pausa, como se as palavras custassem a sair. Nunca disse nada porque era conveniente. Ele não terminou a frase, mas eu sabia o que ele queria dizer. Ele nunca teve coragem de olhar para o problema de frente, e enquanto eu fizesse o trabalho, ele poderia seguir fugindo das suas responsabilidades. Eu completei sua frase mais uma vez. Enquanto eu arrumava, você não precisava enfrentar o desastre, nem se enfrentar a mamãe. Ele suspirou. A culpa era mais forte que qualquer explicação. Desculpe. Ele sussurrou, quase inaudível. Mas eu sabia que não havia verdadeiro arrependimento ali. Por favor, filho, você pode nos ajudar? Se perdermos o negócio, não teremos nada. É tudo o que temos. Essas palavras me atingiram de uma maneira estranha. Eu me vi olhando pela janela do meu pequeno apartamento. A cidade se estendia ali fora, indiferente às minhas angústias. A minha dor. Eu pensei que estava me aproveitando da situação, e as palavras saíram de minha boca de forma ríspida, como se as pedras que eu sentia dentro de mim fossem agora finalmente se manifestando. Isso tudo é culpa de vocês. Já se passara 1 mês desde aquela ligação desesperada, e como eu previra sem a minha intervenção, o negócio estava desmoronando. Olhei pela janela do meu carro e vi a fachada da ferreteria Herramientas Gabriel. O letreiro que meu pai pintara com tanto orgulho há 20 anos agora estava desbotado,
quase irreconhecível. Em frente, um cartaz amarelo anunciava liquidação total. Tudo precisava ir embora. Era a última chamada. A venda final. Não senti alegria ao ver aquilo. Apenas um vazio estranho. Era como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Alguém que eu não reconhecia mais. Alguém que não sabia mais quem era. De repente, o meu telefone vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Por favor, venha para casa. Precisamos conversar. Era o 10º pedido semelhante que eu recebia nas últimas 2 semanas. As mensagens começaram exigentes, depois passaram a suplicantes, e agora estavam desesperadas. Mas eu já sabia o que estava por trás de tudo aquilo. Não eram apenas palavras. Era o pedido de alguém que sabia que já havia perdido o controle. Depois da ligação do meu pai, decidi que precisava me manter afastado. Não era vingança. Eu repetia para mim mesmo, mas sim necessidade. Algumas lições só são aprendidas quando se atinge o fundo do poço. Quando cheguei à casa dos meus pais, o jardim, que sempre foi o orgulho da minha mãe, estava visivelmente abandonado. As cortinas estavam fechadas, algo totalmente incomum para uma tarde ensolarada. Eu sabia o que isso significava. Respirei fundo antes de bater a porta. Quem me atendeu foi meu pai. Gabriel parecia ter envelhecido 10 anos em apenas um mês. Seus ombros, que antes estavam sempre eretos e orgulhosos, agora caíam sob o peso da realidade que ele tanto havia tentado evitar. Ijo, ele disse com a voz rouca. Obrigado por vir. Sua saudação foi amarga, uma espécie de rendição silenciosa. Eu o segui até a sala. Minha mãe estava sentada no sofá, uma xícara de chá frio nas mãos. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não disse nada por um momento, apenas me observava como se tentasse encontrar algum tipo de perdão ali, uma redenção que eu não sabia se estava disposto a oferecer. O banco nos deu o ultimato final. Meu pai falou sem rodeios. Se não pagarmos em 3 dias, eles vão embargar o ponto e tudo que está dentro. Estamos tentando vender o que podemos. Ele parou, e minha mãe continuou com uma voz que eu mal reconheci. Não era a voz autoritária de antes, era uma voz cansada, fragilizada. Ninguém quer pagar o que vale, ela completou, com um suspiro profundo. E o que você espera que eu faça? Perguntei, mantendo a voz neutra, mas sabendo que as palavras estavam pesadas. Eu esperava que a resposta fosse um pedido de ajuda, algo mais do que o que estava sendo dito. Minha mãe deixou a xícara sobre a mesa com um som seco, como se tudo aquilo fosse demais para ela. Sabemos de tudo, ela disse, olhando diretamente para mim. Seu pai finalmente me contou o que você tem feito todos esses anos. Aquela ligação mudou tudo. O nome de meu pai apareceu na tela do celular, e eu hesitei antes de atender. Deixei o telefone tocar 3 vezes, dando a mim mesmo o tempo necessário para me preparar para a conversa que sabia que viria. Quando finalmente atendi, sua voz soava tensa, distorcida por uma preocupação que eu já conhecia bem. Oi, filho. Ele começou com um tom quase irreconhecível. Eu preciso conversar com você. É sobre o negócio. O silêncio que se seguiu foi longo e doloroso, como se ele estivesse tentando encontrar as palavras certas para explicar o que estava acontecendo. Eu sabia o que estava por vir, mas ainda assim, o peso daquelas palavras me atingiu com força. Eu podia até imaginar o gesto automático de meu pai, passando a mão pelos cabelos, como sempre fazia quando estava nervoso e sem saber como agir. O banco ligou esta manhã, ele continuou, agora com a voz quebrada. O empréstimo principal, não foi renovado. Eles dizem que já venceu há 3 dias e que nunca receberam a solicitação de renovação. Aquelas palavras caíram como uma bomba, e eu não consegui responder de imediato. A realidade estava se tornando clara, e eu estava preso nela, sem saber como me mover. Ele continuou com a voz ainda mais frágil. Nos deram 1 semana para pagar o valor total, ou perderemos o ponto comercial. O silêncio tomou conta de mim agora. Eu queria falar, mas o que eu poderia dizer? Finalmente minha voz saiu, com um tom de raiva que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Nada se renova automaticamente, papai, respondi, tentando controlar o tom agressivo. Eu sei, mas sempre dava um jeito. Sempre tinha algo que resolvia tudo. Ele parecia querer se justificar, mas eu sabia que a verdade era outra. Sempre fui eu que resolvi, papai. Completei, sem poder esconder o amargor em minhas palavras. Ele suspirou, e o silêncio tomou conta novamente. Ele parecia prestes a dizer algo, como se estivesse se preparando para confessar algo que talvez eu já soubesse. Eu sabia que você estava ajudando com as contas. Ele disse finalmente, quase sem fôlego. Não sabia sobre o empréstimo, mas percebia que você estava sempre revisando os livros. Havia uma sinceridade escondida naquela frase, mas não havia o suficiente para aliviar a tensão. Eu nunca disse nada. Ele continuou, com a voz trêmula.
Porque era conveniente para mim. Eu sabia o que ele queria dizer. Enquanto eu resolvia os problemas, ele podia continuar em sua zona de conforto, sem ter que enfrentar as consequências das próprias escolhas. Você nunca teve coragem de enfrentar a verdade. E eu sempre cuidei disso, não é? Falei, completando a frase dele em pensamento. O peso do silêncio se tornou ainda mais insuportável quando ele não respondeu. Por quê? Por que não me disse a verdade? Por que não enfrentou as coisas comigo? O que ele dizia agora era um eco distante, quase como se ele tivesse acabado de se dar conta daquilo que sempre havia ignorado. Eu olhei para os papéis que ele me entregou. Eram os documentos do negócio. Contratos, empréstimos, tudo. Eu revirei os papéis rapidamente. Quando os olhei, soube que a situação era ainda pior do que imaginava. A dívida havia crescido exponencialmente na minha ausência. Vi como estavam perdendo tudo o que eu havia tentado manter em silêncio. Te falhamos, meu pai disse, com a voz cheia de culpa, enquanto se deixava cair no sofá. Eu te falhei. Eu observei o homem diante de mim. O homem que sempre foi tão forte, mas que agora estava quebrado, vulnerável, assumindo o que nunca antes teria sido capaz de admitir. Cada vez que sua mãe te criticava, eu ficava calado. Cada vez que ela desvalorizava suas conquistas, eu apenas assentia. Por covardia, por comodidade. Ele falou isso com a cabeça baixa, como se estivesse tentando se justificar, mas não havia mais espaço para justificativas. Eu percebia, mesmo que de forma confusa, o quanto ele estava tentando se redimir. Eu olhei para os papéis novamente. Uma parte de mim queria que eles sofressem as consequências de seus erros até o fim. Queria que aprendessem da maneira mais difícil. Mas então, lembrei de mim mesmo quando era criança, com apenas 5 anos, tentando aprender a usar um destornilhador, e de minha mãe, que mesmo com todas as críticas, ficou acordada a noite inteira quando eu estava com febre aos 12 anos. Eu não podia simplesmente virar as costas para eles agora. Não era fácil, mas era a única coisa que restava fazer. Eu não posso salvar o negócio, disse finalmente. Ele já chegou ao ponto sem volta, mas posso ajudar a vendê-lo de forma que vocês não percam tudo. Eu sabia que essa era a única opção restante. A única forma de dar a eles uma chance de reconstruir suas vidas, mesmo que em um outro caminho. Um mês depois, a ferreteria Herramientas Gabriel tinha novos donos. Consegui negociar um acordo que, embora não tivesse deixado meus pais ricos, lhes permitiu quitar todas as dívidas e ainda ficar com um pequeno fundo para recomeçar. Minha mãe, a duras penas, teve que vender a casa e se mudar para um apartamento modesto. Aos 58 anos, conseguiu um emprego como contadora em uma pequena empresa, onde finalmente teve a oportunidade de aplicar o título que havia conquistado anos atrás. Meu pai, com relutância, aceitou trabalhar como vendedor em outra ferreteria. E eu, finalmente, consegui o trabalho na consultoria que tanto buscava. O trabalho na consultoria acabou sendo mais gratificante do que eu imaginava. A experiência que eu tinha adquirido salvando o negócio da minha família, agora reconhecida publicamente no meu currículo, foi vista como um ativo valioso. Eu não estava mais apenas tentando me escapar da bagunça, mas estava construindo algo sólido para o meu futuro. Passava a visitar meus pais a cada 2 semanas. Nossas conversas já não estavam mais cheias de ressentimentos acumulados ou palavras não ditas. Eram conversas de adultos, que finalmente conseguiam se enxergar como realmente eram, imperfeitos, muitas vezes egoístas, mas ainda assim capazes de mudar. Uma noite, enquanto jantávamos no novo apartamento deles, minha mãe pegou minha mão. "Nunca te dei as graças", disse com um olhar cheio de sinceridade. "Não precisava", respondi. "Eu não fiz isso para receber gratidão. Eu fiz porque, apesar de tudo, amo vocês." Meu pai assentiu com os olhos marejados. Às vezes, escolher amar significa deixar que alguém enfrente as consequências das próprias escolhas, disse, cuidadosamente escolhendo as palavras. Olhei para os dois, e naquele momento, soube que, embora tivesse perdido um negócio, talvez tivesse resgatado algo mais importante, a verdadeira conexão entre nós. Os 3 sabíamos que era verdade. Havíamos perdido uma ferreteria, mas pela primeira vez em muito tempo, estávamos realmente reconstruindo algo. Não éramos mais apenas uma família marcada pelo silêncio e pelo peso das omissões. Agora tínhamos algo mais: a capacidade de mudar, de enfrentar os erros e finalmente de aprender a viver uns com os outros.